Abraão, originalmente chamado Abrão, é uma figura central na Bíblia Sagrada, especialmente no livro de Gênesis, onde sua história se desenrola ao longo de vários capítulos. Ele é reconhecido como o patriarca da fé para as três principais religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Sua história é marcada pela fé inabalável em Deus, as promessas divinas, os desafios e as provações que ele enfrentou, além de seu papel fundamental na formação do povo de Israel. A história de Abraão começa em Gênesis 12, quando ele ainda é conhecido como Abrão. Ele vivia em Harã, e Deus o chamou, dizendo: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Gênesis 12:01. Deus prometeu a Abrão que ele se tornaria o pai de uma grande nação, que seria abençoado e que, através dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Abrão obedeceu ao chamado divino, deixando Harã junto com sua esposa Sarai, mais tarde chamada Sara, seu sobrinho Ló e todos os seus bens. Eles partiram rumo à terra de Canaã, onde Deus prometeu dar-lhe aquela terra como herança. Esta promessa foi a primeira aliança que Deus fez com Abrão, que desde então passou a confiar nas promessas divinas. Durante uma época de fome em Canaã, Abrão foi ao Egito com Sarai. Temendo que o faraó o matasse para ficar com Sarai, devido à sua beleza, Abrão pediu a ela que se apresentasse como sua irmã. O faraó, então, tomou Sarai para si, mas quando descobriu a verdade, devolveu-a a Abrão e ordenou que ambos deixassem o Egito. Após retornar a Canaã, os rebanhos de Abrão e de Ló cresceram tanto que houve conflito entre seus pastores. Para manter a paz, Abrão sugeriu que eles se separassem, permitindo que Ló escolhesse para onde queria ir. Ló escolheu as férteis planícies do Jordão e estabeleceu-se perto de Sodoma, enquanto Abrão ficou em Canaã. Logo após essa separação, Deus reafirmou a promessa de dar toda a terra a Abrão e aos seus descendentes. Apesar das promessas divinas, Abrão e Sarai ainda não tinham filhos, e ambos já eram avançados em idade. Em um momento de dúvida, Sarai sugeriu que Abrão tivesse um filho com sua serva egípcia, Agar. Abrão concordou, e Agar concebeu um filho chamado Ismael. Esse nascimento trouxe conflitos dentro da família, pois Sarai passou a tratar Agar com dureza. Agar fugiu, mas um anjo de Deus encontrou e a instruiu a retornar, prometendo que Ismael seria pai de uma grande nação. Em Gênesis 17, Deus renovou sua aliança com Abrão e estabeleceu um sinal dessa aliança, a circuncisão de todos os homens em sua casa. Neste ponto, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de uma multidão, e o nome de Sarai para Sara, que significa princesa. Deus prometeu que, apesar da idade avançada, Sara daria à luz um filho, que deveria se chamar Isaque. Isaque seria o filho da promessa, através de quem as promessas de Deus a Abraão se cumpririam. Logo após essa promessa, Deus revelou a Abraão que iria destruir as cidades de Sodoma e Gomorra por causa de sua grande iniquidade. Abraão, sabendo que seu sobrinho Ló vivia em Sodoma, intercedeu perante Deus para que poupasse a cidade se lá fossem encontrados justos. Deus concordou em poupar Sodoma se encontrasse pelo menos 10 justos na cidade. No entanto, Sodoma e Gomorra foram destruídas por sua maldade, e Ló e suas filhas foram os únicos que conseguiram escapar. Como prometido, Sara concebeu e deu à luz Isaque, quando Abraão tinha 100 anos. Isaque foi considerado o filho da promessa. Porém, após o nascimento de Isaque, Sara exigiu que Abraão mandasse Agar e Ismael embora, temendo que Ismael pudesse reivindicar a herança de Isaque. Embora relutante, Abraão atendeu ao pedido após receber confirmação divina de que Ismael também seria pai de uma grande nação. Agar e Ismael foram enviados ao deserto, mas Deus cuidou deles e cumpriu sua promessa de fazer de Ismael uma grande nação. A maior prova de fé na vida de Abraão veio em Gênesis 22, quando Deus o chamou e ordenou que ele oferecesse Isaque como sacrifício. Abraão, embora com o coração pesado, obedeceu. Ele levou Isaque ao Monte Moriá, onde preparou o altar e amarrou seu filho. Quando estava prestes a sacrificá-lo, um anjo de Deus o interrompeu, dizendo que sua fé havia sido comprovada e que ele não precisava sacrificar seu filho. Em lugar de Isaque, Abraão sacrificou um carneiro que encontrou preso pelos chifres em um arbusto.
Este episódio demonstrou a fé e a obediência absoluta de Abraão a Deus, que renovou as promessas de abençoá-lo e fazer de sua descendência uma grande nação. Abraão viveu até os 175 anos. Ao falecer, foi sepultado na caverna de Macela, ao lado de Sara. Ele deixou uma vasta descendência e é lembrado como o pai de muitas nações. Através de Isaque, posteriormente, de Jacó, Israel, Deus cumpriu as promessas feitas a Abraão, e ele se tornou o patriarca do povo de Israel. Abraão é considerado um exemplo de fé e obediência.